Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para mais um curso aí, para mais uma aulinha nossa do curso de gestão empresarial, tá bom? Essa semana nós vamos dar início a mais um novo módulo do nosso curso. O curso até a última semana nós tivemos aí a aula de contabilidade, né? Nós vimos o módulo aí de noções de contabilidade. Vimos muita matéria, muito conteúdo, tá? Passei para vocês alguns exercícios estes importantes, exercícios de uma vida prática diária do que tá? Um pouco desse mundo aí da contabilidade, tudo bem? Espero que vocês tenham tirado bom proveito da aula, espero que vocês tenham compreendido a matéria, tá? Aqueles que eu recebi algumas perguntas aqui, tá? No meu contato, tá? Na minha conta, respondi a alguns alunos, né? Na verdade, respondi todos. E se porventura ficou alguma dúvida, aí quando vocês podem mandar de novo a pergunta, tá? Eu falo para vocês, gente, eu não respondo na hora, porque muito corrido, né? Às vezes tô até às vezes no meio de uma gravação, alguma coisa assim, de uma aula entre outra, e aí eu posso ler, mas aí eu peço para vocês um pouquinho de calma, que assim que eu tiver um tempo eu respondo mais tranquilamente para vocês, tá bom? Ok, então na semana passada nós vimos aí a respeito da noções de contabilidade. Fizemos o exercício, nós simulamos o quê? Uma empresa, tá? Nós fizemos a simulação da abertura de uma empresa, por exemplo. O que a gente ia gastar, capital de giro, tá? Quais seriam, por exemplo, os gastos que nós teríamos, alguns dos gastos que nós teríamos, certo? Então deu para vocês aí terem pelo menos uma noção, tá? Interessante do que é o que? Abrir uma empresa, tá bom? Do que é abrir uma empresa. Agora, nesse próximo módulo, é uma coisa um pouco diferente, mas o que? Tem junção, tem nexo, tá? O curso ele é assim, são módulos distintos, porém um módulo ele vai o que? Ele vai ligar ao outro, tá? Ele vai trazer mais o que? Informações, vai subsidiar o seu conhecimento, vai fazer você crescer mais enquanto aluno, enquanto um futuro empregado, ou até mesmo um proprietário do seu próprio comércio, seu próprio negócio, tá bom? Ok. Bom, então hoje na página aí 6 do capítulo de Departamento de Pessoal, o famoso DP, tá bom? Nós temos aí a primeira unidade, que é o que? Empregador e empregado, certo? Então hoje a gente vai entender o que o empregador e empregado, o que eles têm em comum, tá? Vocês vão entender que um precisa do outro, certo? Vocês, enquanto possíveis gestores, vocês precisam entender que o seu funcionário, né? Até as grandes empresas, elas nem usam mais esse termo funcionário, empregado, tá? Eles nem utilizam esse termo aí. O termo mais comum é colaborador, tá? É um colaborador, certo? Por quê? Porque estudos nessa área mostram que quanto mais, estou falando agora para você, meu aluno, na visão de gestor, tá bom? Você escute o que eu vou dizer agora na visão de gestor, certo? Não de empregado. Pense como gestor. O gestor, ele é aquela pessoa que o quê? Ele vai motivar o grupo, tá? Ele vai gerenciar as pessoas, vai gerenciar os conflitos, tá? Isso mesmo, conflitos, tá? Não vai pensar você que dentro de uma empresa não vai haver conflitos, é o que mais tem. É o que mais tem dentro de uma empresa. Então você tem que gerenciar esses conflitos, certo?
Aí você diz assim, ah, mas se eu tiver conflito, eu mando o meu funcionário embora. Tudo bem, você pode mandar um funcionário embora, só que assim, você nunca vai contratar um funcionário completamente inteiro, bom. Você vai ter que sempre lapidar ele, tá? Esse funcionário, ele vai sempre precisar de ser lapidado. Ele vai sempre precisar do quê? De melhorar, de avançar. E você, enquanto gestor, você precisa o quê? Tirar o melhor dele, certo? O bom gestor é aquele que ele tira o melhor do seu colaborador. Ele é o que tira, ele é a pessoa que vai sugar ali o colaborador dele da melhor forma. Vai falar um bom dia, tá? Você vai dar um bom dia, você vai tratar essa pessoa de uma maneira boa, tá? Então, assim, você tem que pensar que aquele seu colaborador, ele tem que trabalhar de maneira alegre. Ele tem que todo mundo precisa de emprego, a gente sabe que a gente não pode levar os problemas para o emprego, mas assim, isso no dia a dia muitas vezes não acontece. E se você está dentro de uma empresa, se você é um gestor e sua equipe apresenta esses problemas, você pode até mandar o seu funcionário embora, seu colaborador embora, mas vai vir o outro, e o outro, quando vier, ele vai trazer outros problemas. Então você precisa saber o que? Gerenciar, né, essas pessoas. Você precisa saber o que? Tirar o que essas pessoas têm de melhor, tá? Por quê? Porque senão a rotatividade dentro da sua empresa vai ser algo muito grande, muito grande. E se for, por exemplo, você contrata um funcionário, um colaborador, e aí você, para ele, no período de experiência, são 3 meses. E aí esses 3 meses ele vai aprender, vai começar a ver como é que funciona, a rotina daquela função dele, o horário de entrada, o horário de saída, quais são os colaboradores que ele vai ter que trabalhar junto, quais são, para quem que ele vai vender, a quem ele vai atender, como que é o cliente A, como que é o cliente B, enfim, ele vai aprender toda essa logística aí. E aí, por alguma situação, você pega e manda esse colaborador embora, né? Se despede, ele fala, ó, passa lá no Recursos Humanos, que a gente já aprendeu no curso, passa lá no Recursos Humanos e não quero mais, a empresa Y hoje não precisa mais dos seus serviços. Agradece e, né, deseja uma boa sorte para você aí no seu próximo emprego. E aí, isso não pode ser algo com frequência, porque senão você vai ter problemas sempre dessa esfera, tá? Então, um bom gestor é aquele que sabe lidar com os conflitos. É aquele gestor que sabe o quê? Motivar a equipe dele. Para motivar uma equipe, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Existem fatores externos que dificultam a gestão dessa equipe, tá? E aí a gente vai trabalhar isso nesse módulo, tá? De departamento de pessoal também. Por quê? Porque vocês têm que sair do curso de uma maneira, o aprendizado tem que ser de uma maneira global, tá? A gente não vai aprender só o que está na apostila, a gente vai trazer outros conceitos, outros valores, né? Por quê? Porque aí vocês vão o quê? Crescer, vocês vão entender, vão aprender, vocês vão saber gerenciar uma empresa, gerenciar pessoas, tá bom? Então essa relação de empregador e de empregado, ela é muito interessante, tá? Um precisa do outro, tá? Um precisa do outro. Por quê? O funcionário, o empregado, o colaborador, ele vai cumprir com as obrigações dele ali, o mínimas possíveis, certo? E o empregador vai arcar com o quê? Com todo o pagamento dele, tá? Mediante esse serviço. Olha só como a apostila ela fala assim, ó. Empregador, vamos lá. Diz assim, aquele que emprega pessoa natural ou jurídica que, por efeito de contrato de trabalho, utiliza o serviço de outrem, tá? Então, o empregador pode ser uma pessoa natural ou jurídica. O que significa isso? Pessoa natural ou jurídica? A pessoa natural nada mais é que uma pessoa como eu.
comum, tá? Eu, você, isso é uma pessoa natural. Pessoa jurídica, no termo da empresa, no ramo de negócios, é empresa, tá? A empresa é uma pessoa jurídica, certo? É o documento da empresa. Então eu tenho meu RG, tenho meu CPF. Você, meu aluno, tem seu RG, tem seu CPF. Todo cidadão tem. Toda empresa também tem um documento, entendeu? Toda empresa tem um documento que vai o quê? Identificá-la. Então, nós temos o CNPJ, tá? Que é uma forma é um dos documentos que vai identificar a empresa, razão social, enfim, uma série vocês podem pesquisar aí, ó. Pode até mandar para mim. Primeira pergunta: o que significa CNPJ? Outra pergunta: o que é razão social? Tá bom? Então vocês vão pesquisar isso aí e vão escrever essa perguntinha aí no caderno, numa folha, e vão mandar para mim a resposta, tá bom? E aí, então a pessoa jurídica, ela é empresa, certo? É empresa. Eu posso ser duas pessoas, por exemplo. Eu posso ser pessoa física e pessoa jurídica, tá? Posso ter uma empresa no meu nome. Posso abrir uma empresa sob os meus cuidados. Então, eu posso ter duas contas no banco, por exemplo. Posso ter a conta do Samuel, da pessoa física, e posso ter uma conta do Samuel, pessoa jurídica, que é a empresa da qual eu sou proprietário, tá? O empregador urbano, diz aí, né? O próximo subtítulo aí, empregador urbano. Artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, tá? Que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços, tá? Então, o empregador urbano tem essa função aí de empregar, né? Ele emprega a pessoa mediante uma das formas, a CLT. Hoje tem, assim, eu já até comentei em aulas anteriores aqui, tá? Com essa reforma trabalhista que nós temos no país, a CLT, ela está começando a diminuir essa contratação mediante CLT. Então agora está muito forte o MEI, né? Uma forma também de prestação de serviços. Certo? Você vai prestar serviço para a empresa. Você vai prestar serviço para a empresa Y, para a empresa X, certo? Mas aí a gente vai com mais calma. Eu vou mandar vocês pesquisarem um pouquinho a respeito deles também, tá bom? Bom, então o empregador urbano, ele faz isso, tá? E o trabalhador urbano? O trabalhador urbano é a mesma coisa, só que da maneira de que você vai o quê? Prestar serviços, você vai ser contratado mediante a lei de CLT, tá bom? O artigo 3º diz assim, ó: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste e mediante salário. Os requisitos para a caracterização do trabalhador são... Aí nós temos aqui uma série de requisitos, tá? Mediante a esse trabalhador urbano, tá bom? Não vou ler aqui na íntegra, vou pedir para vocês lerem depois. Mas assim, por exemplo, um dos direitos que esse trabalhador vai ter é o quê? Salário maternidade de 120 dias para mulheres grávidas, tá? Férias anuais acrescidas de 1/3, férias proporcionais, 13º salário, licença paternidade de 5 dias. Essa licença paternidade agora, ela teve uma alteração, tá bom? Ela teve uma alteração e aí vai ser a terceira pergunta da aula. Qual é a licença, mediante a CLT, o tempo de licença paternidade, tá? Quantos dias é concedido a esse pai aí, certo?